Olá, boa tarde a todos. Que bom estar aqui com vocês novamente no canal de desenvolvimento profissional. Um programa que vai apoiar o dia a dia dos profissionais da SEDUC, além de contribuir para a formação de um repertório inovador que os auxilie em sua jornada profissional. A série de hoje é Memória Escolar, um programa ao vivo que vai ao ar todas as terças-feiras, a cada 15 dias. Um espaço de debates e fomento à pesquisa que vai abordar temas sobre a importância da preservação da memória e do patrimônio histórico artístico escolar. Aqui você vai conhecer o trabalho de diferentes pesquisadores e profissionais da área, que poderão auxiliá-lo para o desenvolvimento de projetos e ações para a reconstrução da história da sua escola. Como em todos os encontros, além da presença dos convidados, hoje contaremos a história de um objeto pertencente ao acervo histórico da Escola Caetano de Campos, acervo que está sob a custódia da IFAP através do Cremário Covas. E para o bate-papo de hoje, temos duas convidadas especiais. A professora doutora Suzana Lopes Salgado Ribeiro, do Núcleo de Estudos em História Oral da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e a professora Clarinda Mercadante, professora caetanista. Duas pessoas fundamentais para o tema de hoje. Suzana é especialista e desenvolve projetos em História Oral. Já gravou uma orientação para nós dentro do programa Memória Escolar, Educação e Patrimônio, e hoje vai nos contar um pouco sobre esse processo, da dinâmica de entrevistas e a importância do registro dessas narrativas. A outra convidada, a professora Clarinda Mercadante, que foi professora de Ciências e Biologia da Escola Caetano de Campos, de 1961 a 1998. Em outro momento, ela já nos concedeu uma entrevista no projeto de memória oral, dando grandes contribuições na reconstrução da história da Escola Caetano de Campos. E hoje ela vem narrar aqui parte de suas memórias como educadora. Por isso, o tema de hoje é Memória Escolar, Vivências e Práticas Docentes em Narrativas Orais. A apresentação de hoje vai ser dividida em 4 blocos. Iniciamos com a apresentação da professora caetanista Clarinda Mercadante. A segunda parte será a apresentação da professora doutora Suzana. E, na sequência, teremos a interação do público no chat, ambas com a mediação do Diógenes Nicolau, que é da equipe do Núcleo de Memória do Cremário Covas. No último bloco, a história de um objeto do acervo histórico da Escola Caetano de Campos. Muito bem, olá, Suzana e professora Clarinda, é um prazer enorme revê-las e recebê-las aqui novamente, e tenho certeza que essa tarde será muito agradável. Professora Clarinda, que honra tê-la aqui conosco mais uma vez, e novamente contribuindo para o nosso trabalho, não é mesmo? Vamos então iniciar o programa com as suas memórias? Diógenes e professora Clarinda, é com vocês, passo a palavra. Cris, muito obrigado, e obrigado a todos que nos assistem, em especial aos intérpretes em Libras aqui, muito obrigado, viu, pela presença e pelo trabalho de vocês. Como a Cris disse, a professora Clarinda compartilhará conosco alguns recortes de memórias de sua prática pedagógica, até porque o tempo é limitado e ela tem muito o que falar. Ela foi professora, como a Cris também destacou, de Ciências e Biologia na Escola Caetano de Campos, de 1961 a 1998. E a Escola Caetano de Campos ocupou o prédio na Praça da República, onde hoje é a sede da Secretaria Estadual da Educação. E ficou no prédio da Praça da República de 1894 até 1977. Depois de 77, a partir de 78, ela foi transferida para outros 2 prédios também da capital de São Paulo, um na Praça Roosevelt e outro na Aclimação. E a professora Clarinda, portanto, de 61 a 77, ficou no prédio da República e de 78 até 98 no prédio da Aclimação. E é desses espaços que ela vai compartilhar conosco suas memórias. Professora Clarinda, muito obrigado por estar conosco. Agora é com a senhora, compartilhando suas memórias.
Obrigada, Maria Cristina e Diógenes, sempre tão delicados, que coisa gostosa ouvir a voz de vocês e ter uma apresentação assim tão cordial, né? Então, já até relaxei, que eu estava meio nervosa, estou relaxada com essa, com essa forma de receber, né? Então, eu estou muito agradecida ao Centro de Referência de Educação Mário Covas por esse convite, por eu poder falar um pouco da minha prática pedagógica, que é realizada a partir da década de 60 até outras posteriores, bastante décadas até, né? E eu fiz o curso de História Natural na USP, um curso que abrangia matérias tanto de biologia como de matérias geológicas. Mais tarde, esse curso foi desmembrado em 2 cursos, que são os atuais cursos de biologia e de geologia. Lá eu fiz estágio do departamento, depois de formada, do departamento de biologia, de fisiologia animal, sobre a atuação do professor Paulo Savaia, né, como orientador. Cheguei a receber bolsa do CNPq, eu fazia pesquisa sobre abelhas brasileiras, cheguei a apresentar trabalho no Congresso Sul-Americano de Fisiologia, porém, nesse meio tempo, eu comecei a lecionar na Caetano. Me adaptei de tal forma, me encantei com aquela escola, que desisti da possibilidade de uma vida acadêmica, né, muito boa, para ficar como professora da Caetano de Campos. Então, esse amor já é bastante velho, né? E a formação que eu tive na USP, ela foi fundamental para a construção da minha prática pedagógica, que foi a importância da observação e a importância das atividades práticas, né? Porque o nosso curso lá era essencialmente prático, o curso da USP, né? Então, quando eu iniciei tendo principalmente aulas de ciência, e aulas de ciências que naquele tempo, o primeiro ano do ensino fundamental 1, que naquele tempo era chamado ginásio, era a primeira série. E eu tive uma ocasião, uma comemoração do Dia dos Professores, pode passar o slide de jogral, uma comemoração do Dia dos Professores, que as alunas fizeram um jogral muito interessante, que tem um slide aí, um jogral muito interessante, que eles denominaram de síntese de ciência. Eles, na verdade, nesse jogral, eram várias alunas, uma delas funcionava como se fosse a professora, outras elas estavam fazendo o papel delas mesmas, elas conseguiram sintetizar como a minha aula se desenvolvia. E essa aula, como essa aula se desenvolvia, né? Então, era muito interessante, as alunas começavam no começo a questionar, você trouxe tal material, tal outro e tal, e aí começaram a falar da observação. Nossa, nós temos que observar isso, questionando, até cansadas de tanto que eu pedia para observar. E aí, depois disso, elas começaram uma nova fase, que era a fase dos porquês. Por que acontece isso? Porque eu queria, na verdade, através dos questionamentos que eu fazia dos porquês, levá-los a pensar, a chegar na conclusão. Então, em geral, eu não aceitava a primeira resposta. Quer dizer, eu aceitava a primeira resposta se ela estivesse totalmente correta. Simplesmente, através de uma resposta meio inválida, eu fazia um porquê na resposta dessa aluna e ia conduzindo, construindo o pensamento para que ela chegasse à conclusão. Então, foi muito interessante e eu ver que apesar de era uma comemoração do Dia dos Professores, uma apresentação de uma primeira série, então deveria ser outubro, que
que alunas conseguiram captar de uma forma completa que essa exigência era a principal coisa que eu exigia sempre, apesar que eu dava aulas de outro tipo, né? No segundo slide, eles que estão aí, a gente pega o primeiro slide que apareceu, é um slide original. O segundo, surge aí, então, eu vou pegar o meu texto para poder lê-lo integralmente. Eles completavam aquilo que eles queriam criar, né? Então, por exemplo, eles fazem aí uma questão que está em negrito, que era o professor que dizia, isso mesmo, não só observamos, mas também, e eles concluíam, supomos e concluímos. Então, na verdade, essa era a forma de eu agir, a principal forma de agir, que, na verdade, sempre que tinha práticas, eu procurava desenvolver sempre dessa maneira, né? Depois disso, eu tenho o próximo slide, em que surge o caderno de uma aluna de 1974, que também contextualiza, Cíntia Ventura, né? Que ela contextualiza a forma que eu apresentava a aula, de uma forma bem simples e com palavras, na verdade, assim, coloquiais, né? Que eu colocava o material que elas tinham que trazer de casa, o procedimento, como é que essa experiência deveria ser realizada. Depois tinha o que ocorreu, que era a hora da observação. Era a hora que eu estava, na verdade, pedindo, né? No segundo, no próximo slide, que acho que ainda... Olha, eu não sei se apareceu. Aqui os slides estão parecendo pequenininho, eu não estou conseguindo perceber perfeitamente. Eu queria até uma orientação de vocês. Eu clico no quadradinho para ver o slide grande, é isso que eu tenho que fazer? Não, professora, fica tranquila, não precisa clicar. Mas está sendo claro que, eu acho que todos estão entendendo, que os alunos elaboraram esse jogral e a professora Clarinda trouxe para nós para mostrar que os próprios alunos perceberam a prática dela, né? A questão do observar e até o momento de um início de uma criação de hipótese, né? E agora no caderno dessa aluna, ela tem vários, ela vai está indicando mostra as experiências, os caminhos, os procedimentos, né? O caminho da experiência. Então, se puder passar o próximo slide para a professora continuar a fala, é com a senhora, professora. Agora, o próximo slide mostra uma experiência, né? Uma experiência de pressão atmosférica muito, na verdade, comum, que os professores fazem em geral, mas eu usava, vocês vejam que está material, procedimento, né? O que ocorreu, que era a observação, e depois eu passava nas salas para ver, nas mesas, nas equipes, que eles trabalhavam em equipe, para ver, na verdade, como as conclusões que cada grupo fazia. Na verdade, é aí que eu já expliquei até que as conclusões, eu ia fazendo uma série de perguntas para que pudessem, então, chegar numa conclusão final que nós fazemos todos juntos. Pode ser o próximo slide. No próximo slide, mostra outra experiência. Essa experiência era uma experiência demonstrativa, então, que eu mesmo fazia. E, lógico, porque envolvia aquela experiência clássica de colocar o ovo dentro do vidro, quer dizer, a pressão atmosférica com o ovo cozido, e que envolvia certos riscos, que nesse caso, então, eu fazia a experiência para evitar qualquer tipo de dano à criança ou perigo à criança. Pode passar a próxima, por favor? E passa a outra, por favor, passa direto para a outra. No ensino médio, eu usava cadernos de desenho.
Aqui vocês estão vendo um desenho de uma aluna, de Andréia Noel, e essa aluna, ela fez elas traziam os materiais, nesse caso eles trouxeram o material, naquele tempo o polvo é um estudo do polvo, o polvo era um material mais barato, cada equipe tinha trazido o seu, e eles estudavam as características dos animais e iam desenhando nesse caderno. Se nós pudéssemos folhear esse caderno, nós veríamos que o próximo material era a lula. Por quê? Eu estava estudando o filo molusco. Então, a lula, na verdade, no caso da lula, esse slide pode ser tirado, caso queira. A lula, eles chegaram a ver brânquia, sifão, sépia, o que não conseguiram ver todas essas características no polvo, até por ser mais difícil e não ter tudo, inclusive que a lula tem. Por exemplo, a lula tem pena, que é um tipo forma uma espécie de um esqueleto interno, e nas outras posteriores eu estudava outros moluscos, de tal modo que eu não entrava com a teoria antes da prática, eu entrava direto com a prática. Então, eles estavam vendo as características de uma classe dos moluscos, no caso, que era o cefalópodes. Daqui a pouco, eu passava para outra classe. Então, eu tinha conchas, né? Conchas que eram, assim, por exemplo, as outras classes, conchas dos animais que têm conchas bivalvas, outros que tinham os caramujos. Então, isso tudo, nós íamos estudando as classes. No final, nós iríamos colocar as características vistas numa lousa, falando todos juntos, e complementaríamos com aquilo que faltava. Então, de uma forma geral, né, no ensino médio, sempre eu começava praticamente sempre com uma prática. Isso era um tema gerador para a turma achar todo o estudo mais significativo, e era feito assim, dessa maneira, né? Outra forma, além disso, além de trazerem materiais, eu usava os próprios animais fixados do acervo, que hoje nós vamos ter condição de ver, material que eu coletava, como conchas, e lâminas. Por exemplo, eu tinha lâminas de xisosoma, de cabeça de teniassóide, de facília hepática, assim por diante. Outro tipo de estratégia que eu usava eram as pesquisas. Porém, tinha uma que era especial, que era feita uma vez ao ano. Eu sugeria que o aluno fizesse... Pois não, professor? A professora Clarinda está usando agora, ela vai falar um pouco das pesquisas que os alunos faziam sobre orientação dela com as feiras de ciências. Então, vamos passar o slide das feiras de ciência, por favor? O próximo, por favor. Sabe, as pesquisas eram feitas da seguinte forma: eram pesquisas de livre escolha. E essas pesquisas de livre escolha, os alunos escolhiam a matéria ou de anos anteriores, ou de anos posteriores, ou de algo que estava acontecendo na comunidade. Eles traziam esses materiais de livre escolha, eu escolhia e orientava como ele poderia ser realizado, e eles realizavam esses trabalhos. Em geral, esses trabalhos eram de excelente qualidade. Como eram de excelente qualidade, eu selecionava aqueles que eram melhores e eu apresentava esses melhores nas feiras de ciência. Então, nas feiras de ciência, aí nós temos um slide sobre isso, eles eram apresentados. Para vocês terem uma ideia da importância e da grandiosidade de uma feira de ciências, eu lembro aqui a feira de 1973. Nessa feira de 1973, para vocês terem ideia, eu vou usar um dado da Folha de São Paulo, de dia 28 de maio de 73, na página 10, que ela diz o seguinte: que nessa feira de 73 tinham 400 trabalhos. E desses 400 trabalhos, existiam 2.500 alunos trabalhando. Então, você imagine a grandiosidade dessas feiras de ciência, né?
onde as pessoas iam, a gente encontrava ter uma série de pessoas e pais de pessoas que iam, e ela, inclusive, era a Feira Paulista, elas eram realizadas pelo IBEC, Instituto Brasileiro de Ensino de Ciência e Cultura, e ele trazia pessoas do interior, então era de uma validade impressionante, né? Agora nós vamos ver os slides. Os slides, aqui o primeiro, a primeira, uma das gravuras, que apresenta duas fotos, a foto situada de um dos lados que fica à esquerda da tela, ela era a Feira da Caetano, onde está escrito doença de Chagas. Foi uma feira que eu fiz na Caetano em 1971. A segunda já apresenta um trabalho feito por uma aluna da Caetano na Feira do IBEC, a aluna Ana Cecília Roselli. Essa aluna, ela apresentou nessa feira o trabalho Infestação de rato em camundongos por Schistosoma manzoni. Do lado direito, desculpe, do outro lado é que está ela na Feira do IBEC, sentada numa cadeira, com a infestação, então, mostrando o trabalho nos microscópios nessa Feira do IBEC de 1972. Voltando à importância da feira, essas feiras, elas premiavam através de... eu acho que pode tirar essa foto, esse slide, por favor. Essas feiras, elas premiavam através... eu ainda vou continuar falando um pouco. Essas feiras, elas premiavam através de um diploma, que era algo muito importante. Além do diploma, elas eram convidadas depois, aquelas alunas que ganhavam os primeiros prêmios, por exemplo, na feira de 73 teve 400 trabalhos. De todos os trabalhos apresentados, somente 6 eram escolhidos como melhores, somente 6. Então, de todos os trabalhos que eram apresentados nessas feiras enormes, que enchiam a Bienal inteira, que ela era realizada na Bienal do Ibirapuera, somente 6 eram apresentados. Aqueles que estavam entre os 6, eles ganhavam o diploma de terem ganho, eles eram inscritos no Congresso dos Jovens Cientistas do Amanhã, e além disso, eram também convidados a participar como membros da grande reunião anual da Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência, que acontece todos os anos. Ela não era convidada como uma aluna que iria visitar e ver os pesquisadores. Era convidada como uma membro, tanto como o pesquisador importante. Então, ela era um membro da Sociedade Brasileira de Pesquisa. Então, ela apresentava o seu trabalho para os pesquisadores. Nessas feiras, nós tivemos em 1971, nós apresentamos um trabalho de uma aluna que quando eu dava a pesquisa para elas fazerem, elas apresentavam sugestões para mim. Ela veio para mim e me disse, em 1971, era Celuta Helena Paganelli. Ela disse, Dona Clarinda, eu tenho uma aranha no quarto e eu queria fazer o trabalho sobre ela. Eu disse, nossa, que maravilha. Eu pensei, é uma bióloga, tem uma aranha no quarto, e se procurar, ela observar da aranha. Você faça uma pesquisa sobre o comportamento dessa aranha, vão apresentar e ela fez uma pesquisa excelente que nós apresentamos na Feira do IBEC, que chamou-se Pequena Contribuição do Comportamento da Aranha. E ela ganhou primeiro, ficou entre os 6 melhores. A Ana Cecília Roselli, que foi mostrado já no Necessário Mais, na Feira do IBEC, ela também foi selecionada entre os 6 melhores, e ela conseguiu fazer todas as passagens, ir no congresso, e na feira,
no encontro dos pesquisadores, e em 72. Em 73, nós tivemos outra aluna, que era Débora Godoy. Ela fez um trabalho sobre a vitaminose D em aves, que não poderia nunca ser feito em casa, nem na escola. Ela fez no outro local, apresentou e também ganhou, ficou entre os 6 melhores. Então, 3 anos consecutivos, nós conseguimos obter os 6 melhores. Depois houve uma interrupção das próprias feiras e essas foram as principais. Eu queria só ressaltar que na feira de 72, quando Ana Cecília foi fazer o trabalho de esquistossomose e fazer a infestação de xistosoma camundongos, ela também não podia fazer em escolas e não podia fazer em casa. Ela fez do Departamento de Parasitologia da USP, e que, pela orientação do Dr. Marcos Castanho, que eu quero agradecer, nunca fiz isso, dessa atenção, né, de dar atenção para uma jovem cientista, e hoje ela é uma cientista como as outras também. Além agora o outro slide, por favor. Outro trabalho muito interessante que surgiu foi uma aluna que me perguntou: Dona Clarinda, posso fazer um trabalho sobre o Xingu? Eu vou passar um mês no Xingu. Eu, na hora, nem pensei no que ela podia fazer de biologia, e nem exigi nada. Eu falei, eu adoraria ter ido para o Xingu. Pensei assim, nossa, eu disse, lógico, faça o trabalho, eu vou adorar ver. E ela trouxe um trabalho muito rico de material, sobre todos os aspectos, que não é esse slide, não é da Feira do IBEC, onde ela ganha, da Feira do IBEC. Esse slide é da Feira da Caetano, quando ela fez o trabalho, e que depois que foi inscrito em feiras, inclusive Curitiba e tal, e também ganharam prêmios. Eram alunas, uma aluna foi para o Xingu, que era Maria Tereza Cavalheira, passou um mês lá, e depois tinha Martine Salame, a Elza Valentim, Celina Marotti e Silva Cunha, que completaram o grupo e fizeram esse trabalho. Importante. Na aclimação. Professor Clarinda, um minutinho só, professora. É importante vocês perceberem, pode tirar o slide, vocês perceberem que a professora Clarinda sente a necessidade, a importância de destacar o nome dos alunos. Então, quando ela narra essas suas memórias, ela faz um vínculo com as pessoas diretas, e ela tem encontro com essas pessoas, né? E, atualmente, ainda mais com as redes sociais, tem muito retorno disso, né? Então, só para destacar isso, e é importante agora, quando ela vai passar o exemplo a partir de um material elaborado por um aluno dela, na época dela como professora. O aluno é o Edson Oyama. Passa o próximo slide, por favor. E a professora, a senhora pode comentar, por favor? Bem, antes de comentar o slide, eu quero falar que o senhor introduziu falando dos alunos, e às vezes isso para mim é fundamental. Quer dizer, eu nem falo muito dos alunos, porque eu me emociono muito quando falo dos alunos. Cada encontro é um encontro adorável. Eu encontrei a Débora Godoy esse ano, Ana Cecília Marotti, já tive vários, Ana Cecília Roselli antes, Elza Valentim também, e muitas outras, e é um encontro sempre muito gratificante, Porém, aqui no slide, no slide apresentado, que vai ser apresentado, é uma charge. Esse aluno era fantástico, ele fez charges da escola inteira, era interessante, a Bedel correndo atrás deles, a cantina, como era servido, e uma delas é do laboratório. Eu vou pedir para o operador das imagens que coloque já a primeira imagem, se ele ficar 4 imagens nesse slide, que coloque já a primeira imagem, onde eu apareço o laboratório, e eu vou pedir que ele progressivamente
vá apresentando, ainda não agora, quando eu acabar de falar, progressivamente as outras imagens, dando um certo tempo para eles observarem, para quando, na verdade, para eles observarem as diferentes imagens. Então, por favor, passe a segunda imagem e vá passando progressivamente certo tempo. Eu quero pedir que todos observem nas imagens a quantidade de materiais diversificados que ele apresentou. Essa imagem, sou eu, que ele fez uma gracinha aí dizendo que crossing over no nome de shampoo, e a mesa toda cheia de material, e era assim mesmo que acontecia, porque as aulas não tinham intervalo entre uma e outra, todas as minhas aulas eram práticas. Então, eles guardavam o material dele, mas sobrava um monte de coisa. Além disso, tinha materiais que eram trazidos e eu guardava para mostrar para todas as outras classes. Mas vocês vejam a variedade. Vai passando pelas outras, gradativamente, o responsável pelo slide, deixa um certo tempo para eles observarem, e vão vendo o seguinte: essas aulas eram dadas na aclimação. E a aclimação ela é dada em equipe, umas mesas que vieram da República, e nesse laboratório da aclimação eu tive a possibilidade de incrementar muito mais as minhas aulas práticas, porque eu tinha algo fenomenal, água, e ganhei aquários enormes de uma aluna, que devia ter pelo menos o aquário 80 centímetros de comprimento, 50 de altura, e eu tinha 3 aquários. Um aquário, pode ir mudando as imagens, um aquário de peixes e água doce, onde eu tinha lebiste, e tinha um meu amiguinho Tião, que era um encanto de peixe, que me conhecia e mostrava muita alegria quando entrava. Tinha um aquário de águas do mar, onde eu tinha um hidrozoário, e tinha um aquário em que eu fiz um modelo de lençol freático. O lençol, ou o aquário de água, eu usava para ter plantas, que eu usava em citologia, como também eu tinha o lebiste, que eu alimentava o animal que eu tinha no aquário de água do mar, que era o hidrozoário. Então, eles tinham possibilidade de ver o hidrozoário, imobilizar a presa, porque o hidrozoário era que pega imediatamente o sistema nervoso do animal, determina que ele fique imobilizado, e se alimentar. E o outro aquário era muito interessante, porque eu construí um aquário em que eu tinha posto, ele sendo transparente, eu conseguia ver as camadas de solo que eu colocava, coloquei uma camada impermeável no fundo, várias camadas de solo diferentes, e isso daí ele se inclinava, de tal modo que num dos lados do aquário, o lençol d'água aparecia e formava um lago. Nesse lago eu cheguei a ter girinos, e o girino conseguiu, como eu tinha alga, ele conseguiu se desenvolver, de todos eles, eu consegui um sapinho. E esse sapinho, durante muito tempo, eu consegui alimentá-lo com as larvas de drosófilo, que eu punha bananas para elas aparecerem e alimentá-lo, e depois eu soltei, porque eu fiquei com medo que ele morresse, que ele já era animal de estimação de todo mundo, né? E então, nessas charges que eu pedi para vocês verem, era para que vocês avaliassem a intimidade que eles tinham com diferentes materiais de laboratório, que aparece aí proveta, aparece uma provável placa de Petri, balões de fundo redondo, balões de fundo chato, tubo de ensaio. Essa charge era feita pelo Edson com rapidez, sem pensar. Quer dizer, todos esses materiais tinham sido muito usados, e não só esses, mas também a microscopia que eu usava, que treinava e fazia tudo com eles. Tudo bem? Quando pode colocar o outro slide, por favor. Quando os temas eram extremamente cansativos e assim desgastantes,
usava de uma estratégia para tornar esse tema um pouquinho mais lúdico, um pouquinho mais interessante. E fazia construía sobre uma determinada letra de música real, uma letra minha de um tema que eu estava estudando. Tá? Professora Clarinda, posso pegar a palavra um minutinho? Vejam a riqueza. Só gostaria de dizer que já tem pessoas no chat, quero agradecer a Paula Maria de Assis, que é minha colega da Cris, que está no chat lá do aplicativo de mídia, está recolhendo as mensagens. Já temos muito retorno das pessoas dizendo que ouvir a senhora é muito bom, né? E que também o professor Anderson, por exemplo, diz: podemos fazer feiras culturais e de ciências com interações virtuais. A Regina Maria, feiras são muito importantes, né? A Sandra Cátia, a gente se encanta em ouvir a professora Clarinda. É verdade, ouvimos, e ainda teria muita riqueza. Professora, podemos encerrar daqui 3 minutos, por favor? Se o pessoal puder, que está passando o PowerPoint, colocar o slide das músicas, por favor, para a professora encerrar. Às 14h40, isso, esse slide. Às 14h40 a gente encerra a sua parte, professora. Quando eu tinha, então, temas muito cansativos, por exemplo, em citologia ele tem que estudar a composição da proteína, de carboidrato, de lipídios. Que interesse um aluno de 14, 15 anos tem nisso? Até para o professor de biologia não é tão agradável, né? Então, por exemplo, quando fomos estudar proteína, estava dando citologia, eu criei uma música, que é essa primeira, que é assim, quer dizer, eu vou cantar, me desculpe, ô lelê, ô lalá, proteína é importante na estrutura celular, e eles batiam na carteira, tem função enzimática, tem função hormonal, forma lindos anticorpos, ela é sensacional, exigia que eles tivessem alegria. Toda enzima é proteína, o contrário está errado, proteína é importante na estrutura celular. E continuava, ô lelê, ô lalá, proteína é importante na estrutura celular. Então, vejam, aí, a que estou pegando aqui, porque daí não dá para ler direitinho onde está na tela, eu encontro com turmas atualmente de 1982, 83, 82. Então, aos 38 anos, 39 anos, eles ainda me cantam as músicas. A outra, vou falar rapidinho só o começo, ela é de uma música muito antiga, porque foi a primeira música que eu fiz, que era uma música de carnaval chamada Máscara Negra. Então, nela é o seguinte, para estudar sistema respiratório, respiração, coisa desse tipo. Muitos peixes e alguns moluscos usam brânquias na respiração, e a aranha está usando a sua filotraqueia, e o homem o seu pulmão, e todo mundo cantava, né? Continue, aí minhoca, veja, ela, tegumento, veja, para falar que era pela pele, fala que respirou o oxigênio, cadeia respiratória, ATP, fosforilização e respirar é vital. Então, olha, é isso aí, gente. Pena que eu adoro educação. E vocês, queridos professores que mandaram mensagens, a respeito demais dos professores, nós somos idealistas, né? Por isso que nós estamos aqui, atualmente corajosos, e é uma classe maravilhosa que nós vamos ter que lutar por ela e mostrar o valor que nós temos. Queridos alunos, queridos Maria Cristina, Suzana que está aí, Diógenes, um agradecimento, uma gratidão eterna. Um beijo para todos, tá? Valeu! Professora, ainda a senhora volta no chat, quando a gente
fazer as questões. Aí a senhora volta, não vai sair daqui não, mas nós que agradecemos, nosso coração está palpitando, saindo pela boca, professora. A senhora encerra ainda com esse clima de música, de carnaval, então muito obrigado, professora Clarinda. E agora, colegas, a gente fica todo emocionado, né? Mas agora nós vamos passar para a segunda parte, por isso que eu vou passar a palavra para a professora Maria Cristina. Cris, é com você. Está mudo, Cris. Abriu. Tá joia. Obrigada, professora Clarinda. Nós já tivemos assim muitos momentos como este, mas é sempre muito gratificante, emocionante poder ouvir suas memórias. Eu, particularmente, sempre me identifico e me reconheço nessas suas histórias, não só como professora, mas como aluna também. Porque eu também passei por momentos como este enquanto aluna e, inclusive, no curso de biologia, né? Eu acho que a gente precisaria ter um programa só com a senhora aqui contando todas as outras fases na sua passagem pela Caetano de Campos. Fica aqui o compromisso da gente te chamar de novo para poder ter mais tempo para conversar com a gente, tá bom? Bom, nesse segundo bloco, então, agora a gente vai ouvir a professora a doutora Suzana Lopes Salgado Ribeiro. Obrigada, Suzana, pelo aceite do convite. E é um prazer poder contar com você novamente, enriquecendo cada vez mais o nosso trabalho e preocupadas também, assim como nós, com a preservação da memória e do patrimônio escolar. Diógenes e Suzana, é com vocês, passo a palavra. Muito obrigado, Cris. Novamente, deixa bem claro que a Suzana e a professora Clarinda vieram de boa vontade, contribuem muito. Suzana Lopes Salgado Ribeiro é especialista em história oral, como a Cris já falou, e também, como a Cris falou, já presenteou-nos com um vídeo sobre história oral que está no hot site do Cremário Covas, lá na parte do Núcleo de Memória e Acervo Histórico, onde tem Memória da Educação Paulista. Agora, lógico, teremos uma apresentação breve da Suzana sobre o panorama entre memória escolar, a oralidade, a história oral, e também a apresentação da professora Clarinda. Suzana, muito obrigado pela sua presença mesmo, muito obrigado para o pessoal do Núcleo de Estudos de História Oral. Fale um pouco, Suzana, sobre a importância do registro da memória escolar. É com você. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer muito, e é com muita alegria que eu estou aqui com vocês, com a professora Clarinda. Queria agradecer ao Cremário Covas, né, por mais essa oportunidade, e agradecer muito pela chance de ver novamente a professora Clarinda falando, né? A gente se enche de alegria, esperança e vontade de dar aula, né? Porque a gente é tudo meio doido aqui, né? Todo mundo professor e adora dar aula. E eu fiquei aqui batucando as músicas, né? E com vontade de voltar à sala de aula e cantar algumas dessas músicas. E eu acho que esse encantamento das aulas, né? Essa possibilidade de produção de conhecimento conjunto com os alunos, né? A professora Clarinda mostra o quanto de conhecimento escolar é possível, né? Sair da escola e tomar conta, né, do mundo aí. Então, e enche a gente de esperança também, de vontade de fazer, né? De vontade de estar em contato com essas realidades aí da produção do conhecimento escolar, né? Então, bom, eu queria começar a falar, né, que a gente só produz conhecimento em contato, no meu modo de ver, em contato com gente na escola, né? O conhecimento escolar precisa desse contato. E pessoas, professoras como a professora Clarinda, né? Entrando em contato com os seus alunos, produzem muito conhecimento, muito saber. E nesse sentido, né, é que o registro, né, e as possibilidades da criação de memórias, né, sobre o cotidiano escolar são fundamentais, né? Eu vejo aqui, daí queria também agradecer a oportunidade de estar conversando com os professores da rede de São Paulo, né?
uma das maiores redes do estado do Brasil, né? E que faz, então, a diferença básica para a educação pública do nosso país. E falar dessa diferença que vocês, assim como a professora Clarinda, fazem todos os dias na vida de alunos pelas escolas afora, né? Então, assim, dizer do meu profundo respeito e admiração também, né? A professora Clarinda terminou a fala dela com isso, e eu gostaria de retomar e começar a minha falando disso, né? É um prazer estar aqui falando com professores, pessoas que compartilham comigo, né? Ideais de vida, né? E de formação. Mas eu queria dizer também do meu respeito e admiração, né? Em relação a essa rede paulista, que é um pouco também rede que faz parte da minha história pessoal. Minha mãe foi professora também da rede, né? E assim como a professora Clarinda se dedicou, né, a esse ensino durante tanto tempo, né? E, bom, eu, como o Diógenes falou, venho trabalhando com história oral já há muito tempo. Esse ano faz 25 anos que eu iniciei as minhas pesquisas em história oral. E desde a minha primeira pesquisa de iniciação científica, feita assim, com essa mesma vontade de produzir conhecimento, né, que a professora Clarinda fala dos alunos dela, né, e dessa, enfim, dessa potência, né, da produção escolar enfim, da produção com os alunos. Então, faz 25 anos que eu registro essas narrativas que contam as experiências de pessoas e de grupos, né? E daí, respondendo diretamente a pergunta que o Diógenes me fez, né? Bom, por que a importância de registrar essas narrativas, né? A gente pode dizer que essas narrativas, elas mostram, né, uma opção pela forma de trabalho, né? Que tem e como isso funciona como uma ferramenta central aí para a gente ouvir e aprender com as experiências do passado, né? Fazer história oral, para mim, mostra também a necessidade de estar com gente e o entendimento que são essas pessoas que fazem a história, né? Por meio das suas vidas cotidianas. Então, a professora Clarinda conta como era a escola, como era a sua relação com os alunos, e a gente aprende mais sobre esse cotidiano escolar, sobre essa experiência, que é do passado, mas que a gente se reconhece nela também. Então, ela não pertence só ao passado, né? Ela pertence ao presente de quem a vivenciou, mas ela também pertence a um presente de uma vida coletiva experienciada pelas pessoas que compartilham dessa ideia da docência, né? Dessa noção da docência. E a história oral, para mim, e eu espero que para vocês também, né? Possa mostrar essa paixão pelas pessoas e pelas histórias, né? Eu espero que nessa fala e a partir desses tantos saberes que a professora Clarinda compartilhou conosco, vocês, né, se apaixonem cada vez mais, né, um pouquinho mais pelas histórias, né, que hoje são histórias da professora Clarinda, mas que nas nossas escolas podem ser e devem ser histórias de cada um de nós, né, histórias que contam, enfim, a ideia desse registro dessa memória escolar nesse cotidiano, né? Suzana, então... Oi. Suzana, desculpe pegar esse gancho, mas nessa perspectiva, pensando na história institucional, né? Porque a gente está falando de escolas, e a relação com história oral, de uma forma mais compartilhada, para uma forma mais subjetiva, né? Como que você pensa essa questão do registro da memória escolar vinculado a essa situação do institucional, do compartilhado, da memória compartilhada e do subjetivo? Então, eu acredito que as histórias institucionais, elas não são histórias dos outros, elas são compostas por histórias das pessoas que fazem a vida dessas instituições.
Por mais que a gente fale, por exemplo, de Escola Caetano de Campos e do prédio e desse patrimônio material que significa essa edificação, a escola não é feita só da edificação, né? Ela é feita muito mais pelas relações que são estabelecidas, relações humanas que são estabelecidas. Então, é impossível, no meu modo de ver, fazer história dessas instituições que não passe pelas histórias das pessoas nessas instituições. E, nesse sentido, né, registrar é importante para dizer o que a gente é, né, para marcar o nosso protagonismo, assim como fez a professora Clarinda aqui, né, compartilhar conhecimentos, avançar na produção de saberes, dizer quem somos, como somos, orientar ações futuras, estabelecer elos de pertencimento, de identidade, com práticas de trabalho que são formativas, né, constituidoras de quem a gente é. Se apoderar dos resultados dos nossos trabalhos, né? Se apoderar no sentido de ver o quanto somos constituídos por nossos trabalhos, dentro das instituições, mas o quanto nas nossas subjetividades também são compostas por este trabalho, né? Então é interessante a gente fazer esse trabalho de registro pensando para dizer quem somos. E, portanto, a gente não faz o registro da instituição pela instituição, né? Ou pelo outro. A gente faz o registro da instituição por cada um de nós, né? Porque é onde nós conseguimos nos entender enquanto atuação profissional. Dizem alguns pesquisadores, né, que a gente, teóricos, que a gente escreve história de maneira geral para vencer a finitude da vida da gente, né? Então, nos eternizemos nos registros das nossas práticas e das nossas possibilidades de produção desenvolvidas dentro da escola, né? Acho que esse é um dos aspectos. Então, ao mesmo tempo que é individual, é coletivo, né? Nesse sentido. Desculpe, Suzana. Tanto a fala da professora Clarinda quanto a sua nos motiva a sair fazer, né? Nós estamos motivados, pelo menos eu acho que boa parte, eu estou motivado. Mas por onde começar, Suzana? Bom, então, precisa ter um planejamento para começar. Não dá para começar simplesmente gravando entrevista e saindo atrás de pessoas aleatórias, né? Todo projeto de história oral, toda pesquisa em história oral, né? E a formação de acervos de história oral dentro das escolas, enfim, ela deve ser mediada pela elaboração de um projeto de pesquisa que diga, né, norteie, dê as bases do que a gente vai fazer ao longo desse caminho, né, que é caminho, e nesse sentido também é currículo, né, só para a gente fazer uma relação com a escola. E nesse sentido, né, a gente pode prever nesse projeto procedimentos teóricos, metodológicos, mas também éticos, de como a gente vai tocar essa pesquisa e com quem a gente vai fazer essas pesquisas. E daí, nesse planejamento para o desenvolvimento de uma ação, né, de história oral, de pesquisa em história oral, é importante, efetivamente, ter as entrevistas. Ok, a entrevista é uma base, né, da produção, com base nessa oralidade, né, como que eu vou ter acesso a essas memórias? Por meio das narrativas que as pessoas fazem, né, e daí constituem o seu, assim, eu tenho acesso à memória por meio dessas narrativas, né, oralizadas, e é importante lembrar, narrar é trabalho, né, dá trabalho, então a gente também não pode pressionar as pessoas, não pode ficar encurralando, né, enfim. Então a entrevista é fundamental, mas o projeto tem que prever que tipo de entrevista, né, com quem, quantos serão entrevistados, por que serão entrevistados, quanto tempo durarão as entrevistas, né? Serão entrevistas únicas, continuadas? Em que local vai acontecer a entrevista? Tendo a noção de que todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui, né, devem ser respondidas no projeto, na elaboração desse norteamento, né? E o que vai ser feito também com essas entrevistas? Isso vai virar um livro, vai virar um trabalho, vai virar acervo da escola? Né? Quais os usos pedagógicos que podem ser feitos disso, né? Então, esse conjunto de referências precisam ser planejadas. Suzana, eu estou te pressionando agora. Suzana, é muito bom trabalhar com história oral, só que, como você mesmo disse, dá trabalho, dá muito trabalho. Agora, é utópico, então, fazer trabalho de
de história oral em escolas é utópico, é fora da realidade, os professores estão cheios de coisa. Você tem algum exemplo? Então, eu acho que é utópico no sentido da gente imaginar uma ação sociocultural justa, feita por pessoas verdadeiramente empenhadas no bem-estar dos integrantes da comunidade escolar. Mas ele não é utópico no sentido de fantasioso, improvável, irrealizável, né? Ele é realizável e a gente tem alguns exemplos, né? E eu tenho muitas ideias que a gente pode compartilhar aqui, né? A primeira, né, e acho que mais fácil forma da gente ver os trabalhos que são feitos de história oral dentro da realidade escolar são trabalhos feitos em sala de aula, em uma disciplina específica, né, dentro da carga horária dessa disciplina, né, dentro do currículo dessa disciplina. Então, é muito comum ver trabalhos de educação dos anos iniciais do ensino fundamental, né, ver a região, a casa, a família, enfim, e os alunos vão desenvolvendo essa organização, né, do mundo social deles. Isso também envolve muito trabalhos em geografia, história, já no ensino fundamental 2 e também no ensino médio, né? Mas é possível também, dentro desses trabalhos de sala de aula, mais individuais, digamos, de iniciativa de uns professores, conseguir agregar alguns professores. Então, fazer trabalhos que façam diálogos entre disciplinas. Então, o professor de geografia e de história se juntam com o professor de português e produzem, né, textos e transcrições. Esse é o exemplo, por exemplo, de alguns trabalhos que eu posso mostrar, né, em outras oportunidades, mas que são feitos nas escolas e estão sendo desenvolvidos cotidianamente nas escolas, né? Tem também possibilidades de trabalho com disciplinas eletivas, por exemplo, nas escolas de tempo integral, né? Pensando essa formação dos sujeitos mais integral para o ouvir, para a cidadania, né? Para o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e de aprofundamento, pensando, como a professora Clarinda falou, né, nos porquês, né, tentando responder os porquês de cada uma dessas questões, e pensando nas trajetórias de vida, promovem, trabalhos como esses promovem encontros intergeracionais, enfim. Outra possibilidade são projetos institucionalizados dentro do cotidiano escolar, né? Pensados pela equipe escolar como um todo, né? Uma possibilidade é pensar o desenvolvimento profissional dado nas ATPCs, por exemplo, né? Desde 2020, as ATPCs são espaços de formação e desenvolvimento profissional dentro das escolas, e a ideia de fazer com que a equipe se conheça, troquem pontos de vista, ideologias, saberes, identidades. O Nóvoa fala muito, né, da ideia de que ninguém forma ninguém, o Paulo Freire também fala, a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão desses percursos da vida. Ou seja, por que a gente não pode usar esse espaço, né, do ATPC, por exemplo, como uma estratégia de troca entre os professores dos seus saberes docentes, né? E dos seus, enfim, das experiências como a professora Clarinda acabou de nos compartilhar e que é tão bom de ouvir, né? E, por fim, um último, são projetos institucionais de desenvolvimento dos espaços de memória, né? De centros de informação e memória, por exemplo, dentro das escolas, com os professores, com os alunos, né, em diálogo, produzindo esses conhecimentos. E é possível fazer esses arquivos existirem dentro das escolas e preservarem, né, e enriquecerem e divulgarem. E eles podem ser elementos para a própria alimentação de outros projetos dentro da escola. Isso significa que ficaria como num acervo da escola, no caso quando você propõe a questão do HTPC, até para esse acervo margear as práticas de futuros e dos atuais professores em diálogo, né? Exatamente. E tem iniciativas importantes, por exemplo, o Centro Paula Souza, né? A gente tem feito em parceria algumas coisas, eu até deixei disponibilizado. Oi. Suzana, eu peço para o pessoal do slide, que é passar o slide combinado. Por favor, pessoal, o slide 22. Pode falar, Suzana. Então, algumas iniciativas de projetos de pesquisa e de formação desses centros, né, de documentação nas escolas, estão sendo feitos já, mesmo dentro da rede, né?
de São Paulo. Então, o Centro Paula Souza, eu tenho uma parceria, né, com uma pesquisadora que é a Maria Lúcia Carvalho. A gente publicou esses livros junto, né, organizamos esses livros, e ela é uma grande lutadora aí, tem publicado outras sequências, né, de livros bastante importantes sobre o nome de culturas e saberes e práticas. E sistematizando mesmo esse trabalho que os professores vêm fazendo aí, né, na Paula Souza, mas na educação pública e na educação profissional, no caso dela, né? Mas isso não quer dizer que é restrito à educação profissional. Suzana, só uma... Pode tirar o slide. Só para encerrar, nós estamos vivendo num momento difícil de pandemia. É possível... Como você pensa a questão da história oral e a distância, digamos assim? Bom, é sempre possível ouvir e aprender com as pessoas. Então, sim, é possível fazer história oral em tempos de pandemia. Mas não é a mesma coisa, né? Não dá para achar que vai fazer da mesma maneira que se fez antes, né? Uma das coisas básicas desses procedimentos éticos, né, é olhar no olho, ter a devolução dessas pessoas, fazer a mediação, né? O processo de produção do conhecimento em história oral é um processo mediado pelo pesquisador. E, evidentemente, que essa mediação muda frente ao afastamento, né? A não estar na mesma sala com a pessoa, a ter barreiras e limites, como, por exemplo, o domínio ou o acesso à tecnologia, né? A gente não pode olhar no olho, não pode estar, né, segurando a mão no caso de alguma emoção forte, né? A gente não tem todo o entorno, né? Toda a vida que está aí, a gente só tem esse pedacinho da tela que aparece. Então, evidentemente, precisa uma maior sensibilidade, uma disponibilidade de interação, né? Uma maior disponibilidade do pesquisador em atender esse colaborador, né? Esse entrevistado. Mas é possível, sim, fazer, né? E mais do que isso, dentro de um país continental como a gente tem, é necessário, né? Porque muitas vezes o professor que deu aula naquela escola, que foi um professor muito importante, está em outro estado, está em outro lugar, né? Muito longe, a gente não tem financiamento para essas viagens, né? E deslocamentos. Então, é muito importante que a gente faça, sabendo dos limites que se tem, né? Que, enfim, não é solução de todos os males, né? Suzana, muito obrigado pela sua participação, tá? A gente agora vai entrar no momento do chat. Você fica conosco ainda. Tá, Suzana, por favor. Eu acho que deu uma boa... Gente, isso deu a abertura aos caminhos. Quando eu conversei com a Suzana, essa questão do HTPC me chamou muito a atenção. E tem outros caminhos, os professores também estão colocando. Vamos começar agora a hora do chat. Cabe ressaltar que tanto a Suzana, em 2013, já fez um vídeo para nós, um vídeo com uma certa duração, que está no hot site do CRE, lá na Memorial da Educação, Memória da Educação Paulista, e a professora Clarinda também, né? Tem a entrevista dela. É perceptível para todos nós a relação entre as narrativas da professora Clarinda com as propostas que a professora Suzana propõe sobre história oral e memória escolar. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente a Paula, né, que está aqui no chat, a professora Paula Assis, Maria Assis, né? Então, é só citar alguns professores que estão: Estela Chaves, Maria Luísa, Pamela, Maria Célia, Cristiane, Marilda da Peima, enfim, vários professores de Mauá, enfim, o Anderson, a Regina Maria, que diz feiras de ciências são muito importantes, a Estela Chaves, relatos maravilhosos, a Marilda, parabéns para a professora Clarinda, a Dilene, professora Clarinda, que aulas maravilhosas. Será que tem alguma caetanista aí no chat? A Regina May, muito legal as experiências, relatos maravilhosos, diz a Terezinha, nos transmite saudade da educação de qualidade, mas lembrando sempre que isso a gente pode construir também, né, professores?
a partir das nossas práticas. E aí, ao Emílio, Carlos, Eliane Cristina, a Marilda propõe que a história oral, viu, Suzana, pode ser o tema para a eletiva, né? Isso mesmo, Marilda. E eu gostaria de professora Clarinda, é interessante que a senhora, se o pessoal pudesse do chat, dos slides, por aquele slide número 18, por favor. Professora Clarinda, fala um pouco desse slide, o que significa e qual que é a relação com o núcleo de estudos de história oral. Espera um pouquinho só, professora, que seu microfone está desligado. Eu acho que o pessoal da administração vai ligar. Então, aqui nós temos uma foto. Pode falar, professora. Bem, vocês estão querendo que eu fique emocionada e eu já estou. Foi uma das maiores emoções da minha vida. E desculpe que eu continuo emocionada, mas tem que ser assim, né? Eu, na mudança da Caetano, eu consegui levar para a aclimação todos o laboratório, todo o acervo histórico, todos os materiais históricos de biologia, do laboratório de biologia, de química e de física. Aparelhos muito antigos e de muito valor. Consegui levar, e durante os 37, dos 37 não, porque foi a partir de 77, os 20 anos que eu fiquei na aclimação, eu tratei desses acervos no sentido de preservá-los, né? E só que chegou uma hora, depois, que eu tinha que parar. Eu atrasei a minha aposentadoria por causa desse material. Eu me aposentei e continuei trabalhando por causa desse material. Eu não queria deixá-los. Porque deixá-los parecia que a qualidade de ensino, que aquela qualidade que existia, ia acabar de uma vez por todas. Mas um dia eu tive que sair. E foi eu estava tremendamente frustrada. Até que, num certo momento, eu recebi um telefonema do Núcleo de Memória aí do CRE Mário Covas, convidando para ver esse acervo. Então, esse encontro, foi uma coisa assim, de muita emoção de ver que esse material tinha sido, de qualquer forma, tinha sido resgatado e que o valor dele, a qualidade, seria preservada e mostrada como era a escola naquele tempo, né? E esse trabalho, assim, na verdade, maravilhoso, nos mostra a importância do acervo histórico de uma escola, né? Que toda escola devia ter o seu acervo histórico, porque quando tem um acervo histórico dessa escola, essa escola passa a ter identidade. Quando tem a identidade, a comunidade passa a tratá-la com maior respeito e entra a afetividade, e melhora a disciplina e melhora a aprendizagem. Então, parabéns a todos aqueles que trabalham para que esses acervos aconteçam nas escolas, né? E eu fico muito feliz de conhecer todos. E não precisa mais dizer do encontro, né? Porque a minha emoção é enorme e eu agradeço demais, porque eu tinha como um problema constante na cabeça de não ter realizado o trabalho. E vocês me trouxeram essa alegria. Tudo bem? Mas, professora, passa ao próximo slide, por favor. A senhora falou da questão de quando a senhora deu a entrevista e foi apresentar no NEL, o que cortou na senhora? Fez? Primeiro, eu tenho que agradecer, né, da honra de ter participado nessa reunião, onde estava o doutor José Carlos Sebe, né? E a Suzana também, né? Estava lá. É isso aí. Gostei muito das suas palavras, viu? Só que você não devia dizer que você tem 25 anos de pesquisa, porque você parece que tem 30 anos, né? Começou a pesquisa muito nova. E lá, com a memória oral, eu aprendi, apesar de ter feito tantos porquês, nunca eu tinha parado na importância de um relato. E pela primeira vez, fazendo os relatos com o professor Diógenes,
eu consegui perceber a dimensão do relato, que passei a entender que o relato não é só aquela historinha que eu vi no meio, né? As dimensões, as ligações que ela tem, social, afetivas, né? As ligações com o mundo. Então, eu aprendi muito nesses relatos, né? Foi um contato extremamente gratificante, né? E vi a importância desses relatos. E passei a ver os relatos e fazer os relatos de outra forma. Muito obrigado, professora Clarinda. Muito obrigado, Suzana. Muito obrigado a quem nos está assistindo. Eu só gostaria de lembrar que a Paula me passou aqui o Silvio Luiz. Atenção! Estudei em um Instituto de Educação com laboratório de Química e Física e Biologia. Isso mesmo, Silvio Luiz, lá tinha também. Você podia dizer qual que era o laboratório. Para todos que deixaram, nós vamos acabar agora o momento do chat, pela questão do tempo. Eu agradeço a todos. A professora Suzana e a professora Clarinda ainda terão um momento para umas palavras finais. Cris, muito obrigado também por estarmos juntos. E obrigado a todos. Tá mute, Cris. Agora, parabéns às duas convidadas. Eu tinha certeza que o dia de hoje seria maravilhoso. Uma troca de experiências e um conhecimento assim incríveis, né? E esperamos que vocês que estão assistindo, professores, alunos, funcionários, fiquem motivados a desenvolverem projetos de história oral em suas unidades escolares. Bom, estamos chegando ao fim. E eu queria chamar aqui a Suzana e a professora Clarinda para representar o dia de hoje em uma palavra ou uma frase. Suzana, você poderia começar? Escuta. Escutar a professora Clarinda foi um presente, né? E acho que escutar as pessoas nas escolas, né, os nossos alunos, construir conhecimento assim, vai ser sempre algo muito bom para os nossos aprendizados. Então, escuta. Muito bom. Agora, professora Clarinda, com você. O que representa o dia de hoje, uma frase ou uma palavra? Um minutinho só, professora, que a senhora está com o mute desligado, a gente pede para organizar. Ativou o som. Uma palavra, Maria Cristina, seria esperança. Esperança, quando se ouve as palavras da Suzana, as suas palavras, a criação esse trabalho que vocês estão realizando em prol da educação, tem só uma palavra, que para mim é importantíssimo, porque na idade que eu estou, eu gostaria demais de ver uma escola de qualidade, e eu sei que vocês estão trabalhando por isso. Então, a palavra é esperança e felicidade. Ai, que delícia, professora. É emocionante para a gente sempre esse reencontro mesmo. Bom, chegou a hora agora de conhecer a história do objeto do acervo histórico da Escola Caetano de Campos. Só que hoje nós não vamos contar a história de apenas um objeto, mas parte das coleções que foram adquiridas para a Escola Caetano de Campos, assim como para outras escolas paulistas no final do século XIX, e que provocam muito deslumbre e curiosidades. Muitos de vocês já devem ter visto essas coleções em suas escolas e não faziam ideia da importância histórica que elas carregam. Produção, pode colocar o vídeo, por favor?
bacana, né? E para vocês que têm esse rico acervo na escola, que são várias, inicie um projeto de preservação. Estamos à disposição para orientá-los no que for necessário. E assim que passar essa pandemia, vamos marcar uma visita técnica para a gente poder receber vocês no acervo histórico e conhecer esse trabalho que a gente faz de preservação. Esperamos que esse bate-papo seja um estímulo para que outros alunos, professores e até mesmo outros profissionais se interessem e busquem informações sobre a sua escola e até mesmo no seu bairro, né? A maioria não imagina a riqueza de informações que pode ser encontrada entre os objetos, os documentos e até mesmo durante as entrevistas. Nós mesmos descobrimos muitas coisas, muitas informações só pela entrevista da professora Clarinda. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o acervo histórico da Escola Caetano de Campos, acesse o nosso hot site. Eu vou pedir para que a produção coloque o slide final. Isso. Então, esse é o nosso site, escoladeformação.sp.gov.br/CRE. Lá você vai encontrar as imagens do acervo e links dos vídeos das entrevistas de memória oral, com várias pessoas que passaram pela Caetano de Campos até 1977, inclusive os vídeos da professora Clarinda Mercadante, convidada de hoje. E lá também vocês vão encontrar a apresentação da professora, a doutora Suzana, no link do programa Memória Escolar, Educação e Patrimônio. E se você quer agendar um horário para pesquisa no acervo histórico, ou precisa de orientações para a elaboração de projetos e ações de preservação da memória e do patrimônio na sua escola, encaminhe um e-mail para nós. Vai ser um prazer poder ajudá-los. Bom, chegamos ao fim desse encontro, desse programa. E eu informo vocês que essa gravação vai ficar disponível no YouTube, no canal de desenvolvimento profissional do Centro de Mídias. Quero fazer novamente um agradecimento especial à Suzana, à professora Clarinda. Quero agradecer o trabalho e empenho da equipe da EFAP, do CRE Mário Covas, a Paula, que está lá no chat, o Diógenes, que fez a mediação hoje, a Maristela, o Marcelo, Rejane, Felipe. Tem um grupo grande aí nos bastidores e que sem esse conjunto sem esse trabalho conjunto, a gente não chegaria até aqui com a preservação de todo esse acervo. Tá? E quero agradecer, claro, a participação de todos vocês. Obrigada e até o próximo encontro.